Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Paula e sou tarefeira da casa. O tema dos nossos estudos do mês de julho é Encontros que Transformam. E quem fará a exposição de hoje é o nosso amigo Alberto, também tarefeiro do Irmã Rosa, que trará para nós o subtema O Homem Contemporâneo perante o Evangelho de Jesus, tomando como base para o estudo o livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Mas antes de nós chamarmos o Alberto, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o item número 159, de título Brilhar. E Emmanuel vai destacar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E Emmanuel comenta: admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria arrematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender, no imediatismo da experiência humana, que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões nos descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundido pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, agradecemos a oportunidade bendita de podermos nos reunir para estudar o Teu Evangelho, Senhor, à luz da doutrina dos Espíritos. Que a partir da compreensão dos Teus ensinamentos, possamos ter mais ânimo e esperança para seguirmos a nossa caminhada. Rogamos, Senhor, que o Teu olhar amoroso e que o amparo dos bons espíritos da casa da Irmã Rosa possam chegar aos lares e aos corações de todos aqueles que nos assistem e também ao nosso irmão Alberto, que fará uso da palavra. Que a Tua paz, a Tua luz e o Teu amor, Mestre, possam nos acompanhar, hoje e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Agora, passamos a palavra ao nosso amigo Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade
que temos de estarmos aqui reunidos, virtualmente reunidos, para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Narra Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, uma passagem intitulada Lição nas Trevas. Irmão X nos conta que numa região de trevas do mundo espiritual, delirava um grupo de espíritos inferiores planejando crimes, planejando assaltos, delinquências. Dentro de uma caverna, aquele grupo de espíritos estavam. E, vez por outra, uma caravana de espíritos socorristas iam até aquela região para verificar se algum irmão já tinha condições de ser socorrido. E quando aquela caravana socorrista foi entrando na caverna, sob a liderança de um benfeitor, estava muita balbúrdia, muita gargalhada, muita gritaria. Mas, subitamente, aquele que era o líder do grupo de espíritos infelizes, das trevas, ao identificar aquele benfeitor que vinha liderando a caravana socorrista, fez um sinal para que todos se aquietassem. Saiu de um estado de enfurecido para uma calma súbita. E então o benfeitor, ao verificar aquele comportamento, aproximou-se dele e lhe perguntou: "Você me conhece?" E aquele líder dos espíritos infelizes respondeu: "Sim. O senhor cuidou de mim quando eu estava doente. Lembro-me muito bem de como o senhor lavava as minhas feridas." Mas aqueles espíritos infelizes não se conformaram e gritaram, e um deles disse: "Mas o que mais que esse homem fez para lhe devermos tanta deferência?" Então aquele líder dos espíritos das trevas respondeu: "Me deu teto e agasalho. Supriu a minha casa de pão, de roupas, cuidava de mim e da minha família. Sempre que ia nos visitar, tirava da bolsa algum dinheiro para nos tirar da penúria." E então aquele benfeitor, ao identificar esta atitude do líder das trevas, aproximou-se ainda mais. Ele perguntou: "Meu irmão, se você tem essa postura de tanta generosidade para comigo, por que ainda insiste nos crimes, nas obsessões e nas delinquências?" E aquele líder das trevas respondeu para ele: "O senhor foi muito bom e amparou a minha vida, mas não me ensinou a viver." E essa é a passagem que escolhemos para pedirmos a atenção de todos, para colocarmos as nossas mentes e corações na sintonia do tema desta oportunidade. Como a nossa amiga Paula mencionou, o tema do mês é Encontros que Transformam, tendo por base o livro Paulo Estevo, esta obra-prima de Emmanuel, recebida pela mediunidade de Chico Xavier. E cabe-nos hoje falar do tema O Homem Contemporâneo perante o Evangelho de Jesus, tendo por base os capítulos 6 e 7 desta obra. Ora, percebemos aqui um encontro nas trevas que concluímos que ele não foi transformador quando deveria ter sido no passado. Porque este amigo espiritual cuidou, sim, do corpo, cuidou de dar o alimento, de dar o agasalho, mas não deu a essência, como aquele espírito se referiu, não me ensinou a viver. É a essência, é o Evangelho de Jesus. É ele que transforma as nossas vidas. Não adianta nós ficarmos apenas nutrindo o corpo, porque o corpo sempre vai adoecer, sempre teremos dificuldades. Aliás, Paulo vai dizer isso a Barnabé, nesta própria obra, lá no capítulo 4, né? Que o mais importante é a iluminação do Espírito. Então, o tema nos remete à ideia central. Por que o despreparo do homem?
para receber, para entender, para aceitar, para praticar o Evangelho de Jesus. E nessa abordagem nós vamos buscar analisar duas possibilidades para que a comunicação se dê de forma adequada. Dois elementos da comunicação. Um é o emissor da mensagem, é aquele que leva o Evangelho. E o outro é o receptor da mensagem, é aquele que recebe o Evangelho. Muitas vezes as dificuldades estão em um lado, outras estão em outro, e em outras estão dos dois lados. Então é preciso que a gente faça uma análise dessa situação, por mais que o tema nos remeta a dar uma ênfase maior nas dificuldades do receptor da mensagem. Mas vamos brevemente também falar no emissor, né? Já que estamos numa mão dupla para que a comunicação possa se dar de maneira adequada. Então, o obstáculo ele pode estar no emissor, né? A página inicial já nos falou do resplandecer a nossa luz através de obras. E às vezes nós não temos esse discernimento de fazer com que a nossa luz resplandeça através de obras, de entendermos adequadamente o Evangelho de Jesus para levarmos a essência desse Evangelho. E por outro lado, os obstáculos estão do lado daquele que recebe, principalmente que há um contexto, há uma condição de contorno, há ruídos na comunicação que podem também atrapalhar. Então vamos tentar passar por essas duas análises, né? Sendo que na análise do receptor, nós vamos mergulhar mais na obra, né, de Paulo Estevão, porque é exatamente a visita de Paulo a Atenas que vai lhe fazer chegar a algumas conclusões. Vamos entender o que aconteceu quando ele vai a Atenas, né, nessa que foi a sua segunda viagem missionária, né? As viagens missionárias de Paulo estão narradas lá em Atos dos Apóstolos, né, por Lucas, como sabemos. Do capítulo 13 até o 20, nós vamos encontrar as viagens missionárias. Essa foi a segunda viagem. Então, ele vai a Atenas e tem dificuldades. E vamos entender, então, que conclusões ele chegou. E aí vai entrar o contexto, o intelectualismo, o materialismo, né? Os fatores que podem influenciar. E tudo isso, evidentemente, tem que ser analisado, trazendo para os nossos dias, né? Trazendo para a nossa vida, porque senão não haveria razão de nós estarmos aqui. Quando a gente pensa nos obstáculos que são causados pelo emissor da mensagem, por aquele que leva a mensagem, nós lembramos das deformações que os ensinos do Cristo recebeu. E Hermínio Miranda vem falar sobre isso no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Há um trecho que destacamos que Hermínio diz que deformações nos foram impingidas, nos foram impostas pelos que se dedicaram no passado à inglória tarefa de se utilizarem do Cristo como peça importante no tabuleiro de suas paixões, no qual disputavam maiores fatias do poder transitório. Então vejam que isso está na história. Quando nós vamos à história, nós vamos ver como que os ensinos do Cristo foram deformados para satisfazer a paixões, para satisfazer a poder transitório. Então isto tem repercussões até hoje, sem sombra de dúvidas, né? Há espíritos que já tivemos a oportunidade de conversar em reuniões com o intercâmbio do mundo espiritual, que não querem nem ouvir falar do nome de Jesus. Quando você fala em Jesus, ele se desespera porque a família dele foi assassinada em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, como que um espírito desse vai poder receber a mensagem do Cristo? É preciso que tenha tempo e tenha explicações adequadas, né? E nós sempre falamos, não é desse Jesus que estamos falando de um outro. Porque esse que você conheceu não é o Jesus que eu estou falando. Esse é outro Jesus, é o Jesus inventado pelos homens. Então, precisamos diferenciar bem isso, né? E quando nós trazemos isso para a doutrina espírita, porque nós somos emissores da mensagem espírita,
E para isso não precisa ser expositor espírita, não. Nós emitimos a mensagem espírita dentro do nosso lar, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós estamos emitindo a mensagem espírita. Nós somos emissores. Então precisamos ter cuidado da forma como estamos entendendo o Espiritismo e, consequentemente, levando. Né? Allan Kardec, na Revista Espírita de outubro de 1866, no artigo intitulado Os Tempos São Chegados, que ele vai levar depois para a Gênese, né? Lá em 1868, quando ele publica a Gênese, vai levar para o capítulo 18, no item 20, Kardec vai dizer que a doutrina espírita é campeã absoluta da liberdade de consciência, que ela está longe de substituir um exclusivismo por outro, que ela combate o fanatismo, que ela destrói o império da fé cega, da obediência passiva, e ela vai emancipar o homem. Então a doutrina espírita vem para tornar o homem autônomo, dar autonomia ao homem para ele gerir o seu próprio destino. Então, se estamos observando as lições de Kardec, estamos indo num caminho adequado. Né? Herculano Pires, o professor Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, tem uma frase que chega um pouco a chocar, mas que é a pura realidade. Quando ele vai dizer assim: os homens começaram a descobrir que possuem muito mais do que as igrejas lhes podem dar. E é exatamente isso que a doutrina espírita prega. A doutrina espírita não tem hierarquia. Todos somos iguais, estamos aqui trocando ideias, estudando e aprendendo juntos, caminhando juntos. Mas sabemos que o processo evolutivo, meus amigos, ele é um processo que é solitário, como já tivemos a oportunidade de falar, que temos que fazer essa caminhada sozinhos, por mais que seja um processo solidário, onde estamos juntos, todos nós aqui juntos caminhando, mas eu só posso caminhar com as minhas pernas, ninguém pode caminhar por mim, ninguém pode evoluir por mim. É nesse sentido. Né? Não há salvacionismo. E isso precisa ficar muito claro dentro da doutrina espírita. Jesus não vai nos salvar, Jesus vem nos indicar o caminho. Vá por aqui, é por aqui que você vai chegar. Mas ele não vai nos levar no colo. Nenhum espírito vai nos levar no colo, ninguém veio para nos salvar. Eles vieram para nos mostrar caminhos. E nós precisamos trilhar esses caminhos com as nossas pernas. Porque o salvacionismo, como também vai dizer Hermínio Miranda nesta obra citada, é um dispositivo de poder terreno, de poder político que a doutrina espírita não tem na sua essência. Então precisamos, enquanto emissores da mensagem espírita, levar esta essência de liberdade de consciência, de fé raciocinada, de emancipação para o homem. Se estivermos agindo assim, certamente não causaremos dificuldades para que a mensagem chegue de forma fidedigna até aquele que vai receber. Nós vamos, a partir de agora, mergulhar no receptor da mensagem, que é a ênfase do nosso tema, né? Conforme está lá no livro Paulo Estevão. Ora, nesse capítulo 6 e capítulo 7, Emmanuel vai narrar essa segunda viagem, como falamos, missionária de Paulo, em que ele estava em franca atividade pela região da Ásia, né, peregrinando, mas também com grandes sacrifícios. Porque, como sabemos, está lá em Atos dos Apóstolos e também na obra de Emmanuel, Paulo Estevão, havia os judeus rigorosos, e Paulo enfrentou muitas dificuldades, né? Passou por prisões, açoites, apedrejamentos, mas ele foi implantando bases. Ele foi fundando igrejas domésticas nos lugares que passavam, deixando os representantes. Né? E essa viagem, ele vai, a partir de Antioquia, vai subindo para o norte, né? Da região que hoje é a Turquia, né? Saindo ali mais ou menos da Síria, o que é hoje a Síria, subindo para a Turquia, entra na direção da Europa. Mas ele não tinha planos de ir até a Europa. Mas coisas vão acontecer, né? Inspirações vão chegar, instruções do mundo espiritual vão chegar, que vão então fazê-lo chegar até a Europa. Quando ele está na região da Galácia, né,
Emmanuel diz que ele ouve uma voz. Emmanuel diz que é Estevão. Porque Estevão foi aquele que Jesus colocou para assessorar Paulo do plano espiritual, para inspirar, para incentivar, para orientar. Então Estevão diz assim para Paulo: levemos a luz do céu a outras sombras, inspirando aí a outros lugares que ele não tinha ido ainda. E ele continua indo para o norte. Quando ele chega a Troade, ele então vai ter uma visão. Primeiro ele ouviu, agora ele vai ver. Então ele vê um homem vestido nos trajes que ele identifica da Macedônia, da Europa. E esse homem diz para ele: vem e ajuda-nos. E assim ele resolve continuar a sua viagem indo para o norte e sair da Ásia, chegando até a Europa. E ele vai então para Filipos, que é a porta de entrada da Europa. Ele estava com Silas nessa oportunidade, também estava acompanhado por Lucas e Timóteo. Mas Lucas e Timóteo ele orienta para eles irem para Tessalônica e ele ficou em Filipos com Silas. E aí há um episódio muito interessante que não podemos deixar de mencionar. Quando ele está em Filipos, e havia lá uma pitonisa, né? Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que era uma escrava, que comercializava, mercantilizava a mediunidade em favor dos seus amos. E então, essa escrava, ao ver a pregação de Paulo, vem e começa a elogiar Paulo e Silas, dizendo que eles não eram homens, que eles eram anjos, que foram enviados por Deus. E Emmanuel diz que Silas começa a gostar, né, daqueles elogios, tantos elogios, quem é que não gosta de elogios? Mas Paulo, que já era mais experimentado, ele então repreende aquele espírito que está através da pitonisa, né? Ele dá uma repreensão e o espírito se afasta. E Silas então questiona por que ele repreendeu, que estava tão bom, né, receber elogios. Por que, Paulo, que você repreendeu esse espírito? E Paulo então vai dizer assim para Silas: que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Interessante, porque Paulo aqui, ele mostra, né, o seu autoconhecimento. Ele sabia exatamente o seu tamanho, sabia das suas dificuldades, como nós, e aí temos que trazer isso tudo para nós, né, como falamos. Como nós, quando estamos levando a mensagem espírita, precisamos também entender que nós estamos nas mesmas condições, estamos todos no mesmo barco evolutivo e precisamos ter os pés no chão, precisamos de humildade para que não venhamos a prejudicar a mensagem espírita e, consequentemente, a mensagem do Cristo, né? Mas ele sofre perseguições, ele acaba indo para Bereia. Quando ele chega em Bereia, ele sofre perseguições também e ele acaba se decidindo ir até Atenas, né? Que esse era um sonho que ele já tinha, né? Um ideal que ele já tinha do passado de ir até Atenas. Então, ele resolve ir até Atenas. Ele vai para Atenas, né? E aí vale lembrar, né? Atenas, a metrópole intelectual do mundo, a beleza artística, a beleza intelectual, a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Paulo vai pregar nas praças públicas. Ele vai chegar a pregar no Areópago, que era o Supremo Tribunal, onde só tinham os sábios e os inteligentes. Mas ele terá dificuldades, como Emmanuel vai narrar. Emmanuel diz que Paulo foi sozinho para Atenas, né? E ele vai dizer que o esforço dele foi seguido de um penoso insucesso. Porque quando ele começava a falar, as pessoas se interessavam. Afinal, ele era um ex-rabino. As pessoas se interessavam em ver o que ele tinha para dizer. Mas quando ele começava a falar de Jesus, quando ele começava a falar de ressurreição, em verdade, é reencarnação, as pessoas davam gargalhadas. Entravam numa irritante, como diz Emmanuel, ironia. E por mais de uma semana Paulo insistiu, mas não teve nenhum sucesso.
ninguém se interessou pela mensagem de Jesus. A aristocracia intelectual não podia ceder aos preconceitos científicos. E Emmanuel então vai registrar assim: o apóstolo então lembrou que seria preferível enfrentar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria com a rigidez da morte intelectual. Então Paulo começa a entender que era melhor os judeus que resistiam e entravam em luta, porque ali você estava entendendo o que estava acontecendo, né? Ali você tinha a oportunidade de dialogar, de argumentar, ao passo que em Atenas foi a frieza completa, né? Emmanuel chega a dizer que Paulo se viu como semeador que saiu a semear entre pedras e espinheiros. Não conseguia frutificar. Registra Emmanuel dizendo que o valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. Um insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia com os seus cooperadores humildes e simples de coração. Decifrara a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Entendeu as escolhas do Cristo, que procurava os mais simples, porque sabiam que os mais intelectualizados estavam com o seu orgulho criando barreiras para entenderem a mensagem. Paulo não consegue fundar igreja em Atenas, né? E dentro disso a gente percebe que a comunicação para ela se dá de forma eficaz e eficiente, ela depende do contexto. Então ali estávamos diante de um contexto de autointelectualismo somado ao materialismo. Então isso tudo dificulta, né, a mensagem. A obra continua e não vamos mais passar desse ponto, porque o nosso objetivo é esse. Vamos comentar agora essa situação, mas leiam a obra, porque é uma obra-prima de Emmanuel. Mas então Paulo chega a essas conclusões, como estávamos dizendo, né? Por que Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, né? Mostrando que o intelectualismo não traduz evolução espiritual, né? Mostrando que você precisa juntar o conhecimento, a inteligência, a humildade. Como disse o Espírito de Verdade, amai-vos e instruí-vos. Mas é preciso ter os dois, e não só um, seja ele qual for. Herculano Pires, no livro Centro Espírita, vai dizer muito bem, vai falar muito bem sobre isso. Quando ele vai dizer que a inteligência sem humildade não gera frutos. Perfeito. Mas a humildade sem a inteligência, Herculano vai dizer que gera frutos de hipocrisia, de fala mansa, de fala melosa, de gestos ensaiados para imitar anjos, é o que vai dizer Herculano. Então é preciso que a gente entenda, para levarmos bem a mensagem, para recebermos bem a mensagem, que a gente precisa estudar sim, e a gente precisa trabalhar a nossa humildade em paralelo. É preciso o conhecimento e é preciso a humildade. É preciso combater o orgulho, que é essa crença que nós temos de que somos superiores. Ora, esse contexto materialista dificulta muito para nós, espíritos de terceira ordem. Nós somos espíritos de terceira ordem, conforme está lá na escala espírita. Espíritos em que a matéria nos domina, em que o orgulho e o egoísmo nos dominam, que temos propensão para o mal. Então, quando você pega um espírito deste nível evolutivo e leva para ele os ensinos materialistas, ora, junta a fome com a vontade de comer.
né? Porque o sistema materialista é o sistema de que coloca tudo na matéria, que nada existe depois da morte. Ora, se nada existe depois da morte, deixa eu aproveitar, deixa eu gozar a vida, deixa eu passar por cima de conceitos éticos, morais, nada disso me interessa, porque eu preciso gozar a vida. Então o materialismo, ele vai nos incentivar, focando na vida atual, a termos cada vez mais fortalecido o nosso egoísmo, né? Ao passo que o Espiritismo vem para combater esse materialismo, como Kardec vai dizer. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, né? O Espiritismo matou o materialismo, vai dizer Allan Kardec, com fatos, com explicações lógicas, né? E é preciso que a gente entenda o processo. O que acontece conosco, né? Quando somos escravos da matéria, como espírito de terceira ordem, né? A questão é que Deus nos dá as paixões. As paixões, elas têm o fim útil. Só que nós deixamos elas se descontrolarem. E aí vem o mal, né? A paixão, como os filósofos dizem, e o nosso amigo Cosme Massa explica muito bem numa recente obra dele, Os Espíritos e os Homens, a paixão é a emoção, é uma emoção da alma, causada, mantida e sustentada por influência do corpo físico. Então, estando no corpo físico, né, ele vai nos trazer influências, vai nos trazer emoção, vai nos trazer sentimentos que serão causados, mantidos e sustentados. E isso é a paixão. Ora, mas quando que essa paixão se torna nociva? Questão 908 do Livro dos Espíritos. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, a paixão, por exemplo, da raiva. A raiva é um sentimento que ele é bom até um certo nível, né? Quando alguém nos agride. Então a raiva vai fazer com que a gente entre no estado de alerta, vai fazer com que a gente defenda a nossa sobrevivência, mantenha a nossa saúde. Só que, se eu deixo esta raiva sair do controle, isto poderá gerar uma agressão àquele que me agrediu. E aí está a paixão ruim, a paixão má. Então, quando eu tenho condições de controlar essa paixão, né, que está no campo dos sentimentos, das emoções, no movimento que vem para fora, quando eu tenho condições de controlar essa paixão, ela vai ser útil. Eu vou, por exemplo, a raiva, ela vai ser controlada e eu vou simplesmente reprovar a conduta do agressor, mas não vou agredi-lo. Então essa é uma paixão controlada. E como é que se controla isso? Como é que faz para controlar a paixão, né? O Cosme Massa explica isso lá na obra que eu falei, que eu citei dele. Primeiro, razão e pensamento. Eu preciso ter novos conceitos. Preciso estudar a doutrina espírita. Preciso ver o que os espíritos nos falam, para que eu me convença de que o meu comportamento está inadequado. Quando eu me convenço, aí eu passo a usar a vontade. Então, razão, pensamento, vontade. E eu passo a, com a minha vontade, criar novos hábitos que vão substituir aquele automatismo que eu tenho. Então eu tenho um automatismo, me agrediu, eu agrido um segundo depois ou na mesma hora. Mas quando eu passo a controlar a minha paixão, se eu fui agredido, eu controlo aquela paixão, eu reprovo a atitude do outro, mas eu não parto para o revide. Então, entendendo racionalmente, né, raciocinando, pensando, tendo convicções e colocando a vontade nesse sentido, é que nós vamos controlar a paixão. E também através da oração, como Santo Agostinho vai nos dizer lá no Evangelho, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Isso está no capítulo 27, Pedi e Obterer, no item 23.
A prece é um orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, é preciso que a gente aprenda a controlar as paixões. É preciso que a gente afaste a visão materialista e nos aproximemos da visão espírita. Porque a visão materialista, ela nos coloca foco na vida presente, como se não existisse nada depois. E a gente já tem mais do que provas, mais do que suficientes para entendermos que não é assim. E a vida espírita, e a visão espírita vai colocar foco na vida futura. Né? Na visão materialista, a resignação é uma fraqueza, uma covardia. Gera tristeza. Na visão espírita, a resignação é uma virtude. É quando eu compreendo a vida, quando eu entendo a justiça de Deus e eu me alegro. Na visão materialista, a dor gera revolta, gera desespero, acaba com a esperança. Na visão espírita, a dor é uma companheira amiga, que vem para me educar, que vem sempre trazer a justiça de Deus. Na visão materialista, o objetivo da vida é ter. Na visão espírita, o objetivo da vida é ser. Na visão materialista, ela gera em nós sentimentos de inquietação, de ansiedade. Na visão espírita, gera sentimento de pacificação íntima. A visão materialista fala no reino da matéria. A visão espírita fala no reino dos céus. Então, por tudo isso, concluindo as nossas reflexões, o materialismo ajuda a descontrolar as nossas paixões e, consequentemente, leva-nos à infelicidade, ao passo que as lições do Cristo, trazidas pelo Espiritismo, ajudam-nos a controlar as nossas paixões e a sermos mais felizes, isso que é o mais importante de tudo. Ora, para encerrarmos, vamos trazer um versículo de Paulo, está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que muito bem vem chamar a atenção da gente para tudo isso que comentamos durante o estudo. Paulo vai dizer assim: já que essas revelações eram extraordinárias, as revelações do Cristo, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Então, já que ele estava levando uma mensagem tão sublime, como nós também levamos, mas essa mensagem é do Cristo, essa mensagem é de Deus, ela não é nossa. Então, ele fala no aguilhão na carne, né? Que tem muitas interpretações, mas enfim, são os obstáculos da vida que nós temos para entendermos que somos espíritos em evolução, para entendermos que precisamos de humildade, de combater a nossa soberba, para entendermos o que Paulo vai dizer também agora aos romanos, né, que ele não fazia o bem que queria, mas fazia o mal que não queria. Então, ele se conhecia, ele entendia quem ele era, e assim nós precisamos ser para levarmos adequadamente a mensagem de Jesus. Ora, nós somos os emissores da mensagem, ora, nós somos receptores da mensagem. Então, em todas as posições que estejamos, nós estamos cada vez mais agregando conceitos que vão mudar as nossas convicções, que vão mudar a direção da nossa vontade, que vão nos levar à felicidade. Aproveitemos as lições da doutrina espírita, porque nós tivemos essa felicidade nessa encarnação, encontrarmos a doutrina espírita. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. E agora vamos ouvir a prece final, que será feita pela nossa irmã Geise, trazendo para o nosso lar irradiações de bom ânimo, de esperança, de alegria, de entendimento da vida e também fluidificando as nossas águas para nos ajudar nas nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. Queridos companheiros, que possamos estar acessando o nosso melhor sentimento de amor, continuando então nessa vibração de paz, de harmonia e dizermos assim: graças a Deus,
a Jesus e aos espíritos protetores da casa da Irmã Rosa, queremos, Senhor, agradecer por este momento em que estivemos juntos e te sentimos em vibrações de amor e de paz. Queremos, Senhor, com o nosso melhor sentimento de gratidão e de amor, pedir por todos os profissionais que estejam trabalhando para a manutenção do que vem a ser o essencial para as nossas vidas. Que todos sejam envolvidos por sentimento de paz, de esperança, de amor e de serenidade. Queremos pedir por todos os nossos irmãos, por toda a humanidade. Queremos, Senhor, pedir por todos os lares, pedir para que o afeto, a compaixão, o amor se faça presente. Pai nosso que estás nos céus, abençoe as autoridades competentes no campo técnico e científico da pandemia mundial, que sejam todos inspirados e intuídos pelo alto sobre o melhor método a ser utilizado. Queremos pedir e envolver com muita amorosidade, muita compaixão e respeito a todos que se encontram doentes e igualmente envolver a todos os seus familiares, que possamos estar envolvendo e levando conforto, esperança e consolação a todos eles. Queremos agradecer pelas conquistas que se fazem presente diariamente através dos procedimentos que estão sendo utilizados para o tratamento do coronavírus, que os profissionais possam ser intuídos pelo alto de qual a melhor forma, qual o melhor método de procedimento para cada paciente. Precisamos também agradecer por essa corrente do bem, porque o bem, ele está se expandindo a cada dia através dos gestos de generosidade e compaixão. Agradecer por este planeta, que é uma escola bendita e que a cada dia uma nova lição, e que possamos então ser felizes pela escolha do conhecimento e que tenhamos a vontade, meu Pai, de compreender que essas lições bem sentidas e resolvidas são ferramentas para melhor vivermos. Querido Mestre, agradecemos pelos mais variados grupos religiosos que estão envolvidos nesse momento em levar a consolação, a esperança para as pessoas que sofrem. Queremos agradecer porque estamos aqui reunidos em Teu nome, nessa casa de luz e de amor que vem a ser o Irmã Rosa. E queremos agora, Mestre Jesus, médico de nossas almas, te rogamos pela fluidificação das águas, e seja colocado em cada água os elementos necessários para que cada um de nós possamos melhor viver. Que possamos então finalizar o estudo de hoje e a prece com um sentimento de paz e de gratidão. Graças a Deus.